pessoal, então a gente descobriu que todas as células têm três estruturas básicas, né? A membrana plasmática, o material genético, que é o nosso DNA, e o citoplasma. Agora, a gente vai falar de uma outra classificação fundamental para células, que são os tipos de célula. Então, isso eu tenho que ter isso muito claro, esses dois nomes dos tipos de células que eu vou encontrar nos livros, nas apostilas, né, que são procarionte e eucarionte. Então, se vocês observarem, tanto uma palavra quanto a outra tem uma parte igual. Essa partezinha aqui, carionte, né? Que significa núcleo. O núcleo é uma região que algumas células têm, outras não, onde fica, que vai envolver com uma membrana o material genético. Então, significa que uma célula dessas tem núcleo e a outra não. Então, vamos pensar em agora no restante das duas palavras. Procarionte significa que ele é o primitivo, o primeiro tipo de célula que surgiu. Então, ela era uma célula primitiva, não muito desenvolvida, e por isso ela não tinha núcleo, certo? Além de não ter núcleo, ela não tinha uma outra estrutura fundamental, que são as organelas. Então, as células procariontes, elas eram primitivas, sem núcleo e sem organelas. Mas e as eucariontes? Vocês devem estar se perguntando, né? As eucariontes também tem a ver com o núcleo. Então, eu significa verdadeiro. O que vai ser verdadeiro nessa célula? A carioteca ou o núcleo. Ela vai ter um núcleo verdadeiro. E o que esse núcleo vai fazer? Então, aqui vamos usar um outro adesivinho. Que essa célula tem um núcleo verdadeiro que vai separar o material genético do resto das organelas. Lembram daquele nosso desenho inicial que que a Prof. Ana mostrou para vocês? Toda célula vai ter membrana plasmática, material genético e citoplasma. Mas uma não vai ter núcleo e a outra vai ter. Se essa aqui não tem núcleo, não tem núcleo, então eu já sei que ela é uma célula procarionte. Que a Prof. Ana fez um comparativo, um desenho de duas células, tá? Eram para ser iguais, mas as estruturas são as mesmas. As duas têm membrana plasmática, material genético solto dentro do citoplasma, mas nenhuma tem núcleo ou organelas. Então, essa aqui, eu vou deixar ela sem núcleo e sem material genético. Para que tipo de célula ela vai ser? Eu vou chamar ela, então, de célula do tipo procarionte. Um exemplo disso são as bactérias, né? E a outra célula, vai ficar igual, prof? Não, eu quero fazer ela se transformar numa célula eucarionte. Então, para ser uma célula eucarionte, a gente vai olhar lá o que ela tem que ter. Tem que ter núcleo separando o material genético e organelas. Então, se aqui está o meu material genético, eu vou usar uma outra cor para fazer uma membrana, uma região que vai se chamar núcleo. Opa, então essa aqui já é diferente da outra. Ela tem algo que a outra não tem. Além do núcleo, eu vou desenhar estruturas como um complexo de Golgi, vou desenhar uma mitocôndria, um centríolo,
né? Várias estruturas, aqui um par de centríolos, aqui outro parzinho de centríolos na ponta. Vai ter os ribossomos, os lisossomos que são maiores, outras organelas. Então, tudo que tá em azul aqui eu vou desenhar a mitocôndria, que é aquela organela responsável pela respiração das células, né? Realizar a respiração celular. Então, aqui tem organelas. Opa! Então, essa segunda célula aqui tem várias coisas que a primeira procarionte não tem. Ela tem núcleo e ela vai ter organelas. Ó, tem núcleo separando o material genético. Então, o meu núcleo é essa cor marrom aí. O que ela tá fazendo? Separando. Aqui no material genético as organelas não vão entrar, só aquelas que elas autorizarem. Então, elas passam pelo núcleo, chegam até o material genético, fazem comunicação ou transportam alguma proteína e saem para fora do núcleo e vão para o resto da célula, certo? Então, o núcleo vai separar o meu material genético de todo o resto da minha célula. Além disso, essa célula também apareceu com as organelas, que são pequenas estruturas, como se fossem mini órgãos, né? Para o funcionamento de uma célula. Porque essa célula veio depois da procarionte. A procarionte é mais primitiva. Essa aqui, ela vai ser mais desenvolvida, mais complexa, e por isso que ela vai se chamar de células eucarionte. Então, aqui eu tenho o comparativo. Procarionte sem núcleo e sem organela, como tá aqui. Vai ter a membrana plasmática, vai ter o material genético. Ah, e ela vai ter uma outra estrutura. Deixa eu pegar uma canetinha aqui para nós colocar, que vocês vão enxergar, inclusive tá no nosso exercício, que fica por fora ainda da membrana plasmática. Ela é uma estrutura bem durinha, mais resistente, justamente para essa célula, como ela é, esses organismos vão ser sempre unicelulares, o procarionte só vem são seres vivos com uma única célula. Essa estrutura mais por fora, mais externa, a gente vai chamar de parede celular. Então, são dicas. Para mim descobrir o que é uma procarionte, primeiro ela não tem núcleo, não tem organela, vai ter uma parede celular, vai ter o material genético mergulhado dentro do citoplasma e a membrana plasmática. Já a célula eucarionte, ela tem um núcleo verdadeiro, ou seja, aqui tá meu material genético em vermelho e em volta aqui em marrom eu tenho um núcleo, separando o meu material genético do citoplasma e das organelas que surgem então nas células eucariontes, certo? Então essas são as diferenças básicas e cabe dizer quais são os exemplos de cada uma, né, pessoal? Então, como exemplo de célula procarionte, nós vamos ter as bactérias. São seres vivos, um dos mais antigos existentes no planeta, né? E como exemplo de seres eucariontes, vão estar os protozoários, os fungos, as plantas, todas elas, e os animais. Tá? Então, agora a gente vai finalizando esse vídeo para vocês olharem para as figuras que vocês têm lá na apostila de vocês. Eu quero que vocês já peguem ela para nós preparar juntos, então, a próxima etapa, tá ok?